Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ti toda honra e glória, Senhor. Grandioso Deus, vamos aguardar enquanto os irmãos adentrem. Aqui estamos mais um dia pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, por ter nos alcançado, nos dado o privilégio de podermos estar mais um dia. A paz do Senhor Jesus, amado irmão Darcy, pastora Elza, pastora Andréia, glória a Deus, pastor Pierre, a paz do Senhor, Viviane, Marilza, glória a Deus pela sua presença, que Deus os abençoe grandemente. Os irmãos que estão adentrando, tem alguns nomes aí, irmãos, que não aparecem, me perdoe se eu caso não mencionar, mas seja bem-vindo em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê direcionamento em mais um dia, né? Paz do Senhor, pastor, nosso pastor querido. Obrigado, hoje é aniversário, né? Que Deus abençoe. Não tinha presente melhor, né, do que estar ministrando a palavra de Deus. É um presente que não tem explicação, comparação. Falar do amor de Cristo, né? Um presente, o melhor presente que nós, como seres humanos, podemos estar recebendo do Senhor. Obrigado, que Deus abençoe. Paz do Senhor, mãe Emília. Que Deus abençoe, querida, parceira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu estou hoje na incumbência de estar trazendo uma palavra, o pastor mencionou ali, especial, né? E todas as palavras, toda vez que nós vamos falar do amor de Cristo, falar de Jesus, falar do Evangelho, é sempre especiais, né? Então, louva a Deus pela oportunidade, né, que Deus tem nos concedido e também por esse privilégio, né, que os irmãos estão aí, né, ouvindo, né, de estar ouvindo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e louvo a Deus, né, pela igreja, por todos aqueles que vão estar assistindo, acompanhando, e que Deus possa nos abençoar, né, grandemente. Obrigado. Depois eu vou responder todos os comentários aí, tá bom? Mas seja bem-vindo desde já, seja bem-vindo. E vamos à palavra de Deus, né? Não vou ficar extenso não, nem tomar o tempo dos irmãos. Como nós vimos aí, fechou essa quarentena, glória a Deus por isso. A paz, irmã Thaís, diaconisa Thaís, irmã Marisa, que Deus abençoe. Ana Cláudia, sejam bem-vindas. E nós terminamos aí períodos de bênção, né? Foi maravilhoso falar sobre a palavra de Deus, e nós vimos aí que terminou e estamos dando continuidade. Louvamos a Deus por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo de poder dar continuidade, né? Então, hoje vamos abranger um tema muito importante para os nossos dias, e eu gostaria muito que os irmãos aí pegassem a sua Bíblia e vamos fazer algumas leituras bíblicas. Eu sei que você gosta de Bíblia, eu também gosto, então vamos fazer algumas leituras bíblicas aí, para fazer um complemento, porque a Bíblia se complementa por si só, tá bom? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração inicial e pedir a Deus que venha interceder sobre as nossas vidas. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, de mais uma vez podermos estar diante da Tua presença. Queremos agradecer a Deus pela Tua misericórdia que nos alcançou e que nos traz, Senhor, diante do nosso entendimento, diante da nossa vida, que somos todos dependentes de Ti. Te peço, Pai, neste momento que o Senhor venha abençoar, Senhor, mais uma vez a vida dos irmãos, desses que estão já assistindo, dos que vão assistir posteriormente. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa palavra, venha abençoar, Senhor, a minha vida, para que nós venhamos aprender juntos como um todo. Porque a Tua palavra é viva e verdadeira, é ela que transforma, ela que rege, ela que guarda, e que o nosso entendimento seja aberto e aguçado, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 5. Fiz um esboço aqui, irmãos, e eu espero usá-lo. Geralmente a gente faz esboço,
fica ali dias e dias preparando mensagem, escrevendo, e chega na hora de estar transmitindo a mensagem, né, sai assim um pouco fora do que a gente gostaria, mas glória a Deus por isso, né? Como diz, deixa Deus usar. E desde quando o pastor me ligou, me informando que daríamos continuidade, né, nesse procedimento maravilhoso da parte de Deus, e a minha cabeça já começou a 1000 por hora, né, a pensar no que poderia, orar e clamando, e Deus ao longo desses dias aí vem me dando mensagem, confirmando mensagem. Eu já faço uma enquete com o irmão já há anos, e a gente tem falado muito sobre esse tema, e foi um tema maravilhoso. Até comentei com ele que estaria abrangendo esse tema porque é a chave de tudo, né? É uma das chaves de tudo, que está envolta no amor de Cristo, que está envolta em nossa vida como igreja, está envolta em nossa vida no relacionamento, no convívio, né? Na maneira de se pôr, de se portar, e acima de tudo de receber o melhor que Deus tem para nossas vidas, né? Então vamos à palavra de Deus. Eu gostaria de estar abrangendo o tema relacionado com perdão. É um tema muito importante, é difícil de falar sobre perdão, né? Porque envolve muitas situações e muitos versículos, e até a gente fica assim, né, tentando decidir qual é o versículo que a gente usa, porque são inúmeros. Mas a gente deixa Deus ministrar, dirigir, e espero que a palavra fale ao vosso coração. Amém? Então abra a tua palavra aí no livro do evangelista Mateus, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura no verso 23 e 24. Vou dar um tempinho para você abrir a sua palavra, que diz assim, verso 23, capítulo 5 de Mateus, foi onde Jesus proferiu o sermão do monte. O áudio tá bom, meus irmãos? Tá bem aí? Dá um joinha aí para confirmar se o áudio tá bem, se vocês estão ouvindo bem. Se tiver algum problema na internet também, mas eu não estou usando o Wi-Fi de casa, então espero que não tenha nenhum tipo de interferência, para honra e glória do Senhor. Vamos lá, capítulo 5, verso 23 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui Jesus está abrangendo, juntamente com os judeus, relacionado. Aqui fala oferta, irmão, mas a oferta que nós ofertamos a Deus é a nossa adoração, é a nossa entrega, é o nosso jejum, as nossas súplicas, né? As nossas madrugadas de oração. Isso aí é a oferta a Deus. Esse é o nosso ofertar de dedicação ao Senhor. Então não se relaciona com monetariamente falando, entende? Então também sim, mas não é esse o sentido aqui no qual se trata nessa parte. Então, quando Jesus está dizendo assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que tem alguma coisa contra ti, ou seu irmão contra ti, ou contra você, né? Deixa ali diante do altar a tua oferta, ou seja, para o que você está fazendo. Vai e conserta-te com teu irmão. Lembrando nós que eu tenho na minha família, né, que eu tenho um gerente de lojas na minha família. Meu irmão é gerente já há alguns anos. E uma coisa que ele sempre falou, Michael, a gente lida com pessoas todos os dias e é muito interessante porque pessoas são diferentes umas das outras e cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de se pôr, cada um tem as suas dificuldades, né? E isso é intrigante porque são pessoas diferentes, de aspectos diferentes, personalidades, características, né, diferentes umas das outras. Então você tem que ter a maneira de se lidar. E eu disse a ele, eu entendo muito bem também, porque a gente sabe que precisamos estar lidando com pessoas e principalmente lidando com nós mesmos, né, todos os dias. Então nós mais magoamos as pessoas do que as pessoas nos magoam. Então o nosso comportamento, às vezes a gente achamos que estamos agradando, a gente acha que estamos tendo um comportamento legal, aprazível, né, para as outras pessoas, mas às vezes estamos magoando as pessoas e não sabemos. Às vezes as pessoas estão sendo chateadas com a maneira do nosso comportamento, a maneira que nós lideramos. Quem lidera a pessoa sabe, né, exatamente o procedimento de cada um. Então nós vemos que lidar com pessoas e lidar com nós mesmos temos essa dificuldade.
Então, às vezes, nós podemos nos irritar, podemos ofender alguém, e aqui a palavra está dizendo: se tiveres alguma ofensa, alguma maneira que você agiu, ou precisa pedir perdão, receber perdão, ou dar perdão para alguém, né? Pare o que você está fazendo. Pare de ofertar, pare de adorar e vá reconciliar-se. Porque Jesus se entregou na cruz por amor a nós, livrou dos nossos pecados. E agora a palavra está dizendo: deixa ali diante do altar a tua oferta. A sua oferta que você vai oferecer de louvor e de adoração, ela não vai chegar até Deus se nós estivermos com o nosso coração encoberto, se nós estivermos com o nosso coração maquiado, se nós estivermos com o coração com mágoas, com ressentimento, né? Então a nossa oração não vai ter de muita eficiência na maneira de nosso procedimento. E aí diz: vai e concilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Depois vem com um coração limpo, purificado. Em uma das lives eu até fiz um comentário que o benefício do perdão é para quem está dando, também para quem recebe. Mas para quem está dando perdão, que foi magoado, que está ressentido, e você procura o irmão e você libera aquele fardo, aquele peso, né, da consciência, aquelas feridas são curadas e você doa-se. E você entrega-se, e você tira esse peso diante de si e você sente o prazer de Deus nas nossas vidas. E eu quero dividir esse versículo, esse tópico hoje relacionado com perdão em 3 parênteses, aí, em 3 tópicos importantes que vamos estar fazendo uma breve síntese em tudo isso, para que não tome muito tempo. Embora nós sabemos que falar de perdão podemos virar horas e horas e horas. E eu creio que em nome de Jesus podemos ter outras oportunidades para estar falando sobre isso, mas vou abranger os pontos mais importantes para a nossa convivência. Devido a tudo que foi falado na nossa quarentena, relacionado com a morte de Cristo, o nosso relacionamento, hoje nós somos filhos de Deus, temos as nossas condições, os nossos pecados foram encobertos e agora nós estamos diante do Senhor. Então nós precisamos ter os procedimentos exatos relacionados, né, com a morte, ressurreição e perdão dos nossos pecados, para que nós possamos ter essa continuidade, esse procedimento de acordo com a vontade do Senhor em nossas vidas. O primeiro tópico, abra sua palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. O que nós vivemos quando nós relacionamos como igreja, no sentido da igreja, eu vou falar sobre igreja, não vou falar sobre a vida secular que nós levamos, não vou falar sobre igreja porque a maioria de nós somos cristãos, e se não for, os que estiver ouvindo não for cristão, vamos estar orando para que se converta, né, a Deus. Então, quando nós nos relacionamos como igreja, nós temos que nos perguntar: por que eu deveria perdoar? Mas qual o significado da pessoa, de eu ter que liberar perdão para a pessoa, né? Então a palavra de Deus é bem clara no que ela diz e vamos acompanhar. Em Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses 3, verso 2 diz assim: esse é o motivo, um dos motivos que eu e você devemos ter consciência do perdão todos os dias na nossa vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, povo escolhido de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, o povo misericordioso, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a palavra é bem clara. Assim como Jesus nos perdoou, assim como Jesus olhou para a gente no nosso âmbito de pecado, na imundícia de vivência, né? Porque a palavra fala que as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Então, assim como Jesus olhou para nós, pelos nossos pecados, nas nossas limitações e nos perdoou, assim também nós precisamos, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, precisamos conviver com os nossos espinhos. Porque é muito fácil olhar para o irmão, mas o irmão é assim, a irmã é assim, minha família é assim, o fulano é assim, e não olhar para mim mesmo. Porque a primeira repreensão em que nós precisamos ter como ser humano é para dentro de nós. É o olhar intromissivo, o olhar que vem para dentro de mim. O que eu faço, como eu ajo, quem eu sou,
o que é que eu falo, aquilo que a maneira minha de viver tem implicado, tem ajudado, tem atrapalhado, a minha maneira de que eu penso que estou ajudando tem ajudado os irmãos, tenho tido o compromisso de colaborar. Então esse olhar intromissivo é para nós olharmos dentro de nós, fazermos a reflexão intromissiva, até onde eu estou ajudando, até onde eu estou atrapalhando, como diz aí ditado secular, melhor ajuda aquele que não atrapalha. Então esse olhar a gente tem que ter dentro de nós, até onde eu estou contribuindo para o bem do meu próximo. Até onde eu, como igreja, templo e morada do Espírito Santo, tenho contribuído para a prosperidade espiritual dos meus irmãos, dos ouvintes, da família, daqueles que me cercam, né? Daqueles que estão todos os dias no nosso derredor, no nosso convívio, não digo só como igreja, mas também temos nossas vidas seculares, no trabalho, durante o dia, o nosso procedimento. Então tudo isso envolve muita coisa, e nesse decorrer do dia, às vezes a gente fala o que não deveria, ofende alguém, né? Eu vou entrar depois nas desculpas ali que nós temos e vai fazer aí um breve relatório, uma breve lembrança histórica de quem nós somos, né? De quem nós somos, e isso num relacionamento conjugal, num relacionamento profissional, familiar, espiritual. Então isso abrange tudo. Então o perdão ele está envolto como um todo, assim como o amor de Cristo. Então perdão e amor é um só, né? Então está envolto tudo no mesmo sentido. Continuemos aqui no verso 13, na continuação do verso 13. Diz assim: se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Jesus nos perdoou, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele não mediu esforço. Ele se entregou na cruz, derramou o seu sangue, nos amou primeiro, que é isso que a palavra fala, nos escolheu como povo santo, povo eleito, o povo escolhido para um propósito. Então Jesus nos perdoou, Jesus se entregou na cruz do Calvário pelos pecados da nação. E vale entender que Jesus entregou na cruz do Calvário, nós aceitamos ele como Senhor e Salvador, então os nossos pecados foram lavados. Mas não só os pecados do passado, os pecados que nós cometemos, os pecados que ainda iremos cometer. Porque a palavra diz que se nós falarmos que não somos pecadores, nós estamos mentindo. Nós continuamos sendo pecado, estamos propícios ao pecado todos os dias, né? Precisamos estar lutando pela nossa salvação. Então o perdão é de essencial valor na nossa vida e no nosso procedimento cristão. E o verso que me chama bem a atenção, né, nesse sentido, o porquê que nós devemos perdoar, se encontra lá no livro de Isaías. Volta um pouquinho lá no Antigo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 43, que diz assim, verso 25, muito lindo esse versículo. O porquê que nós devemos perdoar o nosso irmão. Isaías, capítulo 43, verso 25, diz assim, o próprio Deus falando, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em algumas versões diz, não me lembro mais. Quem lembra dos nossos pecados quando nós somos perdoados em Jesus não é Deus. Não é Deus, não somos nós, porque os nossos pecados foram lavados. Quem lembra dos nossos pecados são as outras pessoas. Ah, lembra dele, fulano, ciclano, que fez isso, fez aquilo. Então quem lembra desses pecados, da nossa maneira antiga de viver, não é Cristo, não é Deus. A palavra é bem clara. Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados e não faz nem questão de lembrar. Então esse é um dos motivos que nós devemos perdoar, né, as ofensas, ou devemos nos policiar para que não venhamos ofender os outros irmãos, que às vezes são irmãos mais fracos, como eu falei no princípio. Cada um tem uma personalidade diferente de lidar com situações diferentes. Nós vemos aí cristão, né, desesperadamente falando a falta de fé, ou se agarrando naquilo que eles têm para poder ouvir a palavra de Deus, sedentos da palavra de Deus, pessoas que estão dentro da igreja, que professam uma fé, mas eles não têm aquela firmeza do entendimento, ou às vezes as palavras que são ministradas ao coração deles não traz transformação, por algum motivo,
por alguma mágoa, por algum ressentimento do passado que impede, que bloqueia as pessoas de receber o melhor de Deus. Então são inúmeros fatores. Às vezes não é porque um irmão da igreja falou assim, eu não gostei, estou mais chateado, ou um irmão, enfim. Às vezes são relacionamentos conjugais, né, que não tem esse entendimento dentro do lar, ou às vezes já é um relacionamento de famílias antigo, o pai ou a mãe, né, abusos, tanto eles físicos como abusos psicológicos, torturas, violência, fome, miséria ou algum tipo de relacionamento que não deu certo, ou um projeto, um trabalho que não deu certo, e a pessoa fica frustrada. E durante a sua vida ela vai carregando essa frustração que aumenta cada dia mais. Aí se torna uma pessoa iracunda, se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa murmuradora. Por trás de um murmurador sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo por trás do murmurador, ele sempre tem uma desculpa para tudo. Mas se nós analisarmos, às vezes pode ser uma pontinha de ressentimento lá no passado, que veio criando raiz, e essa amargura, esse ressentimento causa doença, causa câncer, traz depressão, traz desentendimento. O relacionamento o relacionamento ele tanto amoroso com o seu parceiro, como um relacionamento de amizade, ou um relacionamento num grupo da igreja, ele não consegue desenvolver, porque tem ressentimento, porque tem mágoa, não se liberta, não se dá perdão e não se perdoa. Então esse tipo de ressentimento no mundo hoje, esse tipo de doença, digamos assim, que é a falta de liberar perdão, de dar perdão e receber perdão, tem afetado inúmeras pessoas dentro da igreja. Porque às vezes você vê no louvor as pessoas, você vê na igreja louvando, adorando no momento de adoração, mas só Deus sabe o que passa por trás daquele coração, daquele sorriso alegre na igreja, daquele abraço aconchegante. Somente Jesus entende o que cada um tem passado no seu momento aí de quarentena na sua casa, se sentindo abandonado. Eu digo isso como igreja. Não estou dizendo do mundo secular, das coisas do mundo, não. Às vezes as pessoas estão dentro das suas casas, necessitando de um abraço, porque agora não pode abraçar, né? Necessitando de um abraço, necessitando de uma palavra, de um conforto, né? Por conta aí de algo, de uma amargura, um ressentimento, que às vezes nós não deixamos de lado, nós nos prendemos nisso. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos perdoar, assim como nós fomos perdoados, Ele nos perdoou, e nós precisamos perdoar o nosso próximo. Vamos continuar. A palavra diz, a pergunta que nós devemos fazer, o quanto eu devo perdoar o meu irmão? Isso foi uma palavra que Pedro perguntou a Jesus. Senhor, o quanto eu devo perdoar? Que se encontra no livro de Mateus, próprio Mateus, vamos voltar um pouquinho ali, Mateus capítulo 18. Abra aí tua palavra. Vamos lá, falei que hoje nós iríamos fazer uma leitura bem, e acompanha aí. Eu sei que você ama a leitura, depois você acompanha se quiser anotar. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 21, diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Há um estudo relacionado aí com uma informação relacionada com o Talmud, que é uma das leis judaicas, né? Um livro da lei judaica que ensina-se como um judeu deve tratar o outro. E segundo a lei judaica, eles até 3 vezes. Pedro vem aqui já sabendo da lei e fala, Jesus, até 7. Achando ele que teria jogado um pouquinho mais alto, e Jesus fala, não, é só 3. Não. Segundo a tradição judaica, é até 3 vezes. Esse é o procedimento que ensina no Talmud como um judeu deve tratar o outro. E tem outras inúmeras leis, regras e procedimentos, mas isso não é o caso. Mas só para você entender aqui porque ele disse assim. E aí ele disse assim, até 7? Jesus lhe disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Todas as vezes que seu irmão errar contra ti, você precisa perdoar. Todas as vezes que seu irmão, o seu cônjuge, ou um familiar, ou até mesmo as pessoas do mundo, que estão propensas a errar conosco todos os dias, né? Quem trabalha com pessoas descrentes sabe, quem convive todos os dias no trânsito sabe, as pessoas que trabalham no mundo secular com diferentes tipos de pessoas sabem que todos os dias somos propensos a sermos ofendidos, xingados, né, a ser desrespeitados, mas a gente como cristão, que nem eu costumo falar para minha esposa, às vezes acontece algumas situações difíceis, eu falo, cristão sou eu,
Não é o mundo, não é as pessoas. O cristão é eu. Então eu tenho que ter essa convicção de que eu sou um seguidor de Jesus Cristo e o melhor exemplo quem tem que dar sou eu. Independente se as pessoas vão me aceitar, vão gostar de mim, independente de que eles vão olhar, vão ficar com dó, ou vão, né, me xingar, ou mostrar aí os dedos, né? Independente de tudo isso, o cristão somos nós. É nós que temos que dar esse exemplo, perdoadores, né? Todo aquele que, como eu já falei nas outras lives, não quero ser repetitivo, mas todo aquele que não sou eu, é o meu próximo. É isso que Jesus disse, amar o seu próximo como a ti mesmo. E inúmeras vezes Jesus fala sobre o amor ao próximo, sobre o perdão na palavra de Deus, e essa é uma delas. Que nem Pedro chega aqui diante de Jesus e fala, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes? 7 vezes? E Jesus fala, não, te digo mais, 70 vezes 7. Agora a gente leva numa reflexão da nossa vida. Se Jesus olhasse para mim e para você e falasse assim, a partir de hoje, eu te perdoei os seus pecados, lavei os seus pecados, lavei a sua alma, você hoje está salvo, né? Não tem mais acusação diante de ti, mas eu te digo uma coisa, a partir de hoje, se você pecar, não terá perdão. Se Jesus falasse isso para mim e para você, olha, eu já te perdoei demais, não vou mais te perdoar. Se você errar daqui para frente, agora é contigo. Mas não. Jesus nos perdoa todos os dias. Jesus morreu de braços abertos por amor a mim e a você. Mas isso não nos dá o direito de viver uma vida em pecado. Mas Ele nos dá a liberdade de lutarmos todos os dias para não pecar, para não errar, e sermos pessoas melhores a cada dia, na reconstrução da nossa vida. Porque todos os dias a nossa vida é uma reconstrução. Porque quando nós nos batizamos, a nossa vida, eis que nós morremos em Cristo e crucificados nós estamos nele. Agora, nós temos uma nova vida em Cristo a partir do nosso batismo. Mas é uma vida de reconstrução. É uma vida, assim como Neemias reconstruiu aquele muro de Israel, né? Ele estava lutando todos os dias pela reconstrução do muro e vinha pessoas ali e ficavam zombando dele, falando que não ia dar certo, mas uma vida de reconstrução. E essa é uma das nossas finalidades no mundo hoje. Nós precisamos reconstruir todos os dias, tampar as brechas, tampar as barreiras, tampar os buracos, colocando tijolos maiores, tijolos menores, mas é uma reconstrução que nós fazemos todos os dias da nossa vida. E qual o sentido dessa reconstrução de tijolos maiores e tijolos menores? Porque às vezes nós precisamos lidar com pessoas que não têm o mesmo temperamento que eu e você. Às vezes nós precisamos lidar com irmãos dentro da igreja que está passando uma situação complicada que eu nunca passei. Às vezes nós precisamos orar por pessoas que nós nem sabemos o motivo, mas nós cremos que Deus vai curar. Às vezes nós precisamos também receber um conselho, receber de Deus um abraço, receber de Deus um consolo. Porque somos pessoas completamente diferentes, mas é um Deus só, um mesmo Espírito que opera em diferentes maneiras na vida de cada um. Então a nossa reconstrução no lar, reconstrução familiar, reconstrução de amizade, tudo depende de como nós liberamos, recebemos e aceitamos o perdão. Então, embora não é difícil a gente ter essa consciência de que eu preciso pedir perdão, que eu preciso me reconciliar com Deus todos os dias, que eu preciso dar perdão, que eu preciso pedir perdão a Deus no final da noite, porque talvez inconsequentemente ou inconscientemente a gente falou palavras que ofendeu, que feriu, e nós como igreja não podemos viver dessa maneira. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas somente, ou talvez mais de uma, mais de duas, eu não sei. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é transformadora. Talvez a gente pode pensar, não, eu não preciso liberar perdão, que eu me lembre, não me lembro de ter, não ter feito nada, porque que tenha magoado alguém, eu não me lembro, eu não me lembro. Então, amém, se você não se lembra, amém. Mas, às vezes no passado, ou às vezes mágoas do passado, que tem nos ferido, que tem trazido ao nosso relacionamento, tem afetado o nosso relacionamento. Vamos continuar, senão não dá tempo. Mateus, volta um pouquinho, Mateus capítulo 6, o complemento desse verso diz assim, ó. Mateus 6, verso 14 e 15, é ali a oração quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem o Pai Nosso, que começa no capítulo, vamos ler a partir do versículo, capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 9, vamos ler a partir do 9. Portanto, vos orais assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, reverência a Deus, porque nós sabemos que Ele está no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, faça de mim
da maneira que lhe apraz. Seja feita a tua vontade em minha vida. Como na terra, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dádivas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos, Senhor, os nossos devedores, perdoa-me também. Perdoa a minha falha, perdoa a minha falta de relacionamento contigo, o meu comportamento, sim, Mateus capítulo 6, verso 9, isso mesmo, a partir do 9, que é a oração do Pai Nosso. Perdoa o meu comportamento, às vezes o meu procedimento de vida não agrada a todas as pessoas e eu estou achando que está tudo bem, glória a Deus, aleluia, o meu jeito é assim mesmo. Então, Deus, perdoa-me, como eu perdoo o meu irmão. E aí quantas vezes a gente faz essa oração do Pai Nosso na madrugada e no outro dia acontece algo que a gente não quer perdoar e não lembramos do que a nossa oração que nós fizemos no dia anterior. Então perdoar é mutuamente todo aquele que nos ofende, todo aquele que está, não somente faz parte do nosso cotidiano de relacionamento, mas também aqueles do passado, o nosso familiar, o nosso filho, um irmão, o irmão de sangue mesmo, um tio, uma tia. Quantas famílias aí existem brigas familiares de que tias não conversam com o outro lado da tia, que são irmãos, primos, brigados. Um outro dia, alguns anos atrás, eu tive uma experiência que isso me chocou por muitos anos. Eu fiquei pensativo. Uma pessoa chegou para mim alguns anos atrás, cerca de 10 ou 12 anos atrás, ele falou assim para mim: meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me deu um abraço. Minha mãe sempre foi aquela mulher do lar que sempre fez as coisas para agradar meu pai e tal, mas meu pai mesmo nunca teve aquele afeto, aquele carinho de abraçar, de dizer: filho, eu te amo. E nós já éramos o que? Jovens, já tinha em torno de 20 e poucos anos. Um jovem de 22 anos nunca foi abraçado pelo pai. Já se passaram aí 12 anos, sabe-se lá como que está o relacionamento hoje, talvez o pai tenha até ido embora. Então o nosso comportamento, a falta do perdão, a falta desse carinho, desse afeto, às vezes o pai fazia por bem, porque o pensamento do pai: eu preciso sustentar minha família, eu preciso ser o homem da casa, eu tenho que trabalhar, acordo cedo, maravilha, louvado seja. Mas às vezes nós negligenciamos essa falta de perdão, essa falta de dar-se. E aí cria no nosso filho, no nosso relacionamento, na nossa esposa, no nosso cônjuge, nos nossos derredores, às vezes chateados com igrejas, com pastores, com membros, com líderes de departamento, irmãos de igreja, chateados uns com os outros. É como se o rancor e o ódio, é como se bebesse veneno querendo que o outro morresse. Então é uma mágoa que está destruindo vidas e não tem deixado as pessoas apreciar o melhor que Deus tem para nossas vidas. Não tem deixado as pessoas absorver o melhor que tem na vida, porque é um bloqueio espiritual que nos impede de crescimento. Continuamos. No verso 13 diz assim, no verso 14, perdão. Vamos pular para o 14. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, de nada adianta apresentarmos ofertas, de nada adianta apresentarmos louvores, de nada adianta levantar a mão, chorar, glória a Deus, aleluia, se o meu coração, irmão, eu digo por mim, e reflita a palavra de acordo com você mesmo, eu digo por mim, porque como eu disse, como Provérbios fala, é ferro que afia ferro. Vocês sabem disso, o pastor era açougueiro, sabe como é que funcionava lá o sistema. Quem mexe com cozinha sabe que é o ferro, o próprio ferro que afia ferro. Isso quer dizer, aprendemos uns com os outros. Então eu digo por mim, se eu não perdoar as ofensas, se eu não perdoar as ofensas das pessoas em relação à minha pessoa, de nada vai adiantar, irmão, eu estar aqui ministrando a palavra. De nada vai adiantar eu levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia. De nada vai adiantar virar piruleta no reteté. De nada vai adiantar isso. De nada vai adiantar eu falar de alguém, de Jesus, do Deus que cura, que perdoa, que me livrou, se o meu coração, a minha alma estiver trancada, estiver com amargura, estiver com ressentimento, e eu falar: não, eu não vou liberar perdão, eu sou assim mesmo. Falando nisso, vamos entrar em algumas desculpas que nós costumamos ter. Ouve aí,
eu anotei algumas desculpas aqui, eu gostaria de que você fizesse uma reflexão na sua vida em relação a isso. Que diz assim: as desculpas que nos impedem de liberar perdão. A culpa não foi só minha. Quantos não dão essa desculpa? Não, a culpa não foi só minha. Eu falei isso porque a culpa também foi dela. Se eu te contar a minha versão, você vai me dar razão. É uma das desculpas também que a gente ouve. Se eu contar para você, você vai me dar razão de eu ter falado aquilo que eu falei. 3. Foi algo pequeno, insignificante. Eu já falei com Deus. Você falou com Deus. Obviamente a palavra fala: confessai os vossos pecados e Ele os perdoará. Confessai os vossos pecados e os deixai, e Ele vos perdoará. Mas você falou com Deus. E encobrir o meu e a minha falta, a nossa falta, não vai solucionar o problema. Amém, Deus recebeu a nossa confissão, Deus lançou no mar do esquecimento, como Isaías 43 fala, Deus lançou no mar do esquecimento, mas agora você e eu temos que ir lá diante dessa pessoa e pedir perdão. E pedir o perdão, mas não um perdão altivo, aquele perdão falar: olha, eu sei que você é uma pessoa vingativa, eu sei que você, então eu quero te pedir desculpa. Não no momento da arrogância, mas com o coração quebrantado. O coração de que realmente eu estou contrito, estou sofrendo por aquela situação que às vezes me magoou a pessoa que está sendo recebida. Ou às vezes um ato simples: olha, me perdoa. A pessoa às vezes também queria pedir perdão e quebra essa barreira. E o refrigério de Deus desce sobre as nossas vidas. Um outro bem comum também é isso. Todos sabem que eu sou assim mesmo. Não, na igreja o pastor sabe, todo mundo sabe que eu sou assim. Minha família sabe que eu falo mesmo. Falo mesmo assim e sempre fui assim. É o meu jeito. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Então as pessoas me entendem. Mas é nesse comportamento errado que nós temos, de pensar dessa maneira, que nós ferimos. Não é o fato de ser assim: eu sou assim mesmo, não tem problema não, as pessoas me conhecem, é o meu jeito, sempre fui assim, meu pai foi assim, minha mãe era assim. Quando Deus entra no negócio, todo aquilo que não é proveniente de Deus, Ele tira. Se o meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento está agindo contrário à vontade de Deus, ele é quebrado. A menos que eu não tenha a presença de Deus na minha vida. Se o meu pai era rude, minha mãe era rude, meus familiares eram rude e eu sou uma pessoa rude, arrogante, então Deus não está agindo na minha vida. O Espírito Santo não está me dominando como igreja, então eu não posso dizer que sou templo, morada do Espírito Santo, porque tudo aquilo que me escravizava foi lançado no esquecimento. Tudo aquilo que me dominava foi lançado fora. Então a arrogância, a presunção, a falta de amor, a falta de perdão são coisas que não podem ter procedimento na vida de cristão. Então, se assim for, eu não posso dizer que eu nasci de novo, porque a evidência do novo nascimento é uma vida transformada, é uma vida renovada, é uma vida modificada pelo poder do Espírito Santo. Mais um comum, diz assim: já fui ofendido várias vezes e ninguém me deu perdão. Já fui ofendido, já falaram um monte de coisa para mim e ninguém veio pedir perdão. Por que eu tenho que ir? Comigo é assim mesmo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem já ouviu isso? Próximo. Todo mundo erra, só sou mais um que está errando. Todo mundo é pecador, Jesus sabe. Ele morreu por mim sabendo que eu era assim. Então, só Jesus mesmo para me mudar. Não vou pedir perdão. Próximo. A pessoa já nem vive mais aqui. Já faz tanto tempo, não preciso pedir perdão. Se eu tivesse errado, até pediria perdão. Como não foi eu que comecei, como não foi eu que errei, então não vou pedir perdão. E muito interessante. Não vou adentrar sobre casais não, e nem família, porque no final de semana nós tivemos aí uma palavra maravilhosa do nosso pastor, e eu só vou falar um termo aqui, que eu achei de suma importância para os cônjuges, tanto casal como relacionamento, marido e mulher, então cônjuge, tanto homem quanto mulher, que diz assim: e esse é o que mais tem destruído relacionamento, isso é o que mais tem ofendido os cônjuges dentro do seu lar, porque na igreja é muito fácil nós colocarmos uma máscara e sair glorificando a Deus, é muito fácil a gente se vestir e ir para a igreja, adorar, e depois chega em casa, tá lá, como diz, né, armado o circo,
e a disfarçar. O pastor uma vez já pregou sobre isso e ainda contou uma história do menininho que queria viver na igreja. Os irmãos vão lembrar. Queria viver na igreja porque na igreja o pai era diferente e na casa era outro pai. Então ele queria ficar na igreja porque o pai da igreja era melhor do que o pai que era apresentado na sua casa. Então, presta atenção. Os cônjuges. Diz assim, somos casados, convivemos há tanto tempo, estamos juntos há tanto tempo. Ela já está acostumada com o meu jeito. Então, o que eu falo, ela já nem liga mais. Ou o que eu falo, ele já nem liga mais. Nós estamos acostumados já a viver um com o outro, tantos anos já juntos. Não preciso pedir perdão. A falta de perdão dentro dos lares, entre os cônjuges, tem destruído deliberadamente famílias, tem destruído o psicológico das crianças, porque as crianças crescem com um âmbito de briga, de contenda, e vê aquela falsa expressão na vida dos pais, na vida dos cônjuges. Né? Porque na igreja de uma maneira, na rua de uma maneira, e dentro de casa apresenta ser uma outra pessoa. Então, essa falta de perdão, essa falta de relacionamento, que nem tem algo interessante que um pastor falou, e eu achei isso bem tremendo. Ele falou assim, o casal briga e vai dormir em quartos separados. Aí depois, durante a noite, eles estão orando de joelhos na beira da cama, um quarto e um no outro, pedindo a Deus que traga solução. Pedindo a Deus que fale com ela, pedindo a Deus que fale com ele. Não era mais fácil ambos conversarem? Não era mais fácil ambos pedirem perdão, se perdoarem, do que levar uma oração a Deus, sabendo que está magoado, sabendo que está com ressentimento? Então nós precisamos ter muito atenção sobre esses termos como igreja. Porque a base, das bases da igreja é a família. E se uma família, o cônjuge não se respeita um ao outro, vive uma vida de aparência, de relacionamento infrutífero, dificilmente vamos poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Continuando, vou terminar já, irmãos, já passei bastante. No livro de Lucas, evangelista Lucas, rapidinho, falei muito, não era para falar tanto assim não, que eu me empolguei, me perdoe. Lucas capítulo 17, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 17, verso 3, diz assim, 3 ao 5, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os discípulos ao Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Porque segundo o relato que eles viram aqui, se uma pessoa vir pedir perdão para você 7 dias durante o dia, nós temos que pedir perdão. Mas aí os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé, porque isso é sobrenatural. Pedir perdão não é fácil. Mas quando nós pedimos perdão e o benefício de Deus vem sobre as nossas vidas, nós sentimos o refrigério, o alívio do peso, da carga. Por qual sentido? Dificilmente, as pessoas que erram e não fazem o pedido de perdão, já não pedem perdão por conta de uma coisa. Imagina assim, Lucas capítulo 17, verso 3 ao 5. Anota aí. Dificilmente já pede perdão por conta de uma. Imagina 7 vezes durante o dia. Os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé, porque para perdoar da maneira que o Senhor está dizendo aí é quase que impossível. Então precisamos ter fé. Então nesse sentido de liberarmos perdão, precisamos da ação soberana do Espírito Santo. Porque quando nós liberamos esse perdão, as cadeias são abertas, o nosso espírito é liberto de cadeias, por conta de mágoas, de ressentimentos, que às vezes nós estamos doentes, sofrendo. Irmão, parece loucura, mas a nossa preocupação, a nossa falta o nosso ressentimento, ele causa dores no corpo, ele causa dores de cabeça, ele causa tensão muscular no pescoço, ele causa estresse, causa câncer, a mágoa, o ressentimento. Então quando você se liberta de tudo isso, a gente fica livre, a gente fica de coração aberto para adorar. Não tem coisa melhor do que você adorar um Deus em espírito. A palavra quando fala, Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é livre de qualquer cadeia, é livre de qualquer ressentimento, é livre de qualquer tipo de problemas.
embora nós temos as nossas preocupações cotidianas aí, todos os dias, né, as nossas lutas e as nossas batalhas, digamos assim, mas a paz de espírito que excede todo entendimento não tem preço. A paz de espírito, hoje eu estava falando com o irmão de manhã sobre isso. A paz de espírito em que o povo de Deus precisa viver durante os dias de tribulação não tem preço que pague. Quem pode dar isso? É Deus, é o próprio Cristo que traz essa paz de espírito. O mundo pode estar caindo aí, pode ter problema ali, problema lá, falta de desemprego, problema aí no Brasil. Nós amamos o Brasil, né, o país nosso, eu amo o Brasil, me preocupo com o Brasil, oro para o Brasil, pelo Brasil, para que possa estar, né, tomando as diretrizes corretamente. Sou brasileiro, moro na Inglaterra, mas somos brasileiros, amo a minha cidade, Londrina, sou londrinense, os londrinenses aí, sou londrinense, então amo, então nós oramos. Mas a gente sabe que está todo mundo passando por lutas, mas a paz de espírito que habita em nós nos dá essa liberdade de adorarmos sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo... A gente pode orar a Deus e falar Deus, e Deus responder a nossa oração. Né? A gente pode, diante do casamento, diante do cônjuge, ter esse relacionamento com a esposa, com o marido, com o cônjuge, o livre acesso de tratar de assuntos familiares e apresentá-los a Deus. A igreja, por exemplo, como igreja, os líderes, né? O líder, o pastor, a pastora André, a gente liga, eles atendem, conversam. Você sente a presença, a paz de espírito que eles vivem, e isso é transmissível, irmão. É prazer ligar para os pastores e conversar com os pastores, porque é transmissível. Isso representa a transparência do Espírito Santo na vida deles. Isso nos traz alegria, porque quando você se ilustra, você segue o exemplo, porque eles são seguidores de Cristo, como Paulo nos ensina, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Então Paulo nos ensina isso, nós olhamos para Jesus, Hebreus 12:2, uma palavra que o pastor disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele olha para Jesus, nós seguimos exemplos, nós olhamos para Jesus também. Então a paz que excede todo o nosso entendimento nos domina. Então quando nós liberamos esse perdão, a nossa vida começa a fluir em âmbitos extraordinários. Eu gostaria que numa próxima oportunidade, eu creio que o pastor já vai avisar, mas para estar dando continuidade sobre as maledicências, no caso, as consequências e os benefícios do perdão. Então fica para a próxima aula, né? Para a próxima live. E se acaso, né, os irmãos quiserem também, o pastor me dá a oportunidade, mas isso não vai ter problema. Para pregar, a gente vai ter outra oportunidade, eu creio, em nome de Jesus. Vamos continuar para terminar em Efésios, os 2 últimos versículos, e daí eu termino, tá bom? Sei que vocês já estão enfadados aí, eu sou assim mesmo, eu falo bastante, e até peço perdão por isso. Efésios 4, verso 32, diz assim, ó, acompanha a leitura aí, Efésios 4, verso 32, vou falar devagar porque a irmã está anotando ali, né, irmã? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quando nós intencionamos em reparar ou comparar alguém ou alguma coisa, primeiramente a gente precisa olhar para dentro de nós. Porque também somos falhos, também aborrecemos pessoas, também aborrecemos o nosso cônjuge, o nosso filho, a nossa família, os nossos familiares, os nossos parentescos. Estamos a todo momento numa constante batalha, tanto psicológica como emocional, como física. Então, às vezes, nós lutamos para agradar algumas pessoas e desagradamos a nossos familiares, desagradamos aqueles que estão ao nosso redor, ou até mesmo desagradamos a nós mesmos. Então a maior luta que nós precisamos ter todos os dias dentro da nossa vida, dentro do nosso ser interior, é a batalha que nós precisamos vencer. Preciso melhorar-me a cada dia mais e mais. Como que eu faço isso? Analisando se eu preciso perdoar, analisando o final do dia, como que foi o meu relacionamento, o meu devocional bíblico, se eu tenho mágoa com alguém, porque de nada vai adiantar, como eu falei, louvar a Deus, engrandecer, ir na igreja, e louvar, e glória a Deus, aleluia, pronunciar palavras bonitas, se o meu coração está
sujo, se meu coração está nebuloso, se meu coração está com mágoas, com ressentimento das pessoas, se o meu procedimento é um procedimento rude, se o meu procedimento é um procedimento do tipo de que faz com que as pessoas me olhem e falem, não, esse não tem um comportamento de cristão. Então o nosso procedimento tem que refletir Deus, a nossa humildade, a simplicidade das coisas, o nosso bom relacionamento, porque as pessoas acreditam no mundo hoje que a felicidade está no dinheiro. A felicidade está nos bons relacionamentos que nós temos com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com o próximo. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos de comum acordo com todas as vontades de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, quando nós estamos nos analisando, obrigado, irmão, por me ajudar a pregar. Quando nós estamos nos analisando, fazendo a autoanálise, vou usar as palavras da irmã Viviane. Se nós estamos fazendo a nossa autoanálise, da nossa consciência, isso é um sinal que nós queremos melhorar todos os dias. Então nós precisamos entender esse preceito de que o perdão é a chave que nós precisamos para todo dia um procedimento correto aos olhos de Deus. Porque são muitos. Terminando. Lá no livro de Marcos, capítulo 11, Marcos 11, 25, 25, agora eu termino, agora é sério, Marcos 11, 25, diz assim, 25, deixa eu ver aqui, 25 e 26, Marcos 11, 25 e 26, diz assim, e quando estiveres orando, perdoai-vos, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estais no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que estais no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus é bem claro, se perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Se amar, será amado. Se não amar, não será amado. É isso mesmo, mano, está correto. Então, isso é recíproco, irmão. Isso é condicional. A palavra se é condicional. Se eu perdoar, serei perdoado. Se eu amar, serei amado. Se eu abraçar, serei abraçado. Se eu der a paz, me darão a paz do Senhor. Se eu amar o meu próximo, ele também me amará. Se eu o tratar com respeito, carinho, ele também vai me tratar com respeito e carinho. Porque essas coisas são recíprocas no sentido afetivo, no sentido de relacionamento, no sentido de nos entregar, no sentido de regeneração. Porque perdoar traz restauração, traz renovo e traz vida em abundância. Quando nós liberamos esse perdão, é como se fluísse sangue novo nas nossas veias. Como Jesus disse, que rios de água viva fluirão do nosso ser. Isso é como se nós estivéssemos sendo lavados, regenerados, restaurados. E quando esse sentido do rios de água viva fluirão do nosso ventre, é tudo aquilo que você se despiu, e hoje você é uma pessoa renovada, então tudo aquilo que Deus te ensina e você fala traz transformação nas vidas das pessoas. Não somente nas palavras singelas ou nas palavras de expressão de transformação, mas a unção vai junto com as palavras. A unção vai junto numa oração de cura. A unção de Deus, porque nós não temos nada. A unção vai junto aonde é que esteja um enfermo, aonde é que esteja alguém precisando de uma palavra. A unção vai. Esse é o rio de água viva que fluirão. Mas para que esses rios de água viva fluirão das nossas vidas, do nosso interior, nós precisamos estar de comum acordo, amando, respeitando, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros, carregando as cargas uns dos outros, sendo pessoas representantes de Cristo na terra. Então, quando nós assim formos e assim nós nos encontrarmos em paz de espírito, tudo aquilo que nós pronunciarmos vai fazer efeito na vida do próximo. E isso é de vital importância para mim e para você. Quando nós pronunciarmos o amor de Cristo, estando em paz de espírito, mesmo que seja uma palavra mais pentecostal, como diz, mas uma palavra mais calma, mais branda, porque não a convicção na vida das pessoas não está nas nossas palavras, mas é na ação que o Espírito Santo abrange na vida de cada um. O último versículo e eu termino. Lucas capítulo 6, verso 37. Volta um pouquinho aí. Lucas, eu vou ler em uma outra versão aqui.
Diz assim, ó, Lucas capítulo 6, verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoai-se-vosão. Não julguei para que nós não tornemos juízes. Perdoamos uns aos outros para que nós venhamos ser perdoados. E que o amor de Cristo, que excede o entendimento, venha dominar o nosso ser. E que possamos todos os dias ser renovados. Porque a palavra, uma expressão bem interessante, diz assim: perdão ou perdoar é o exercício da misericórdia. Né? Perdão ou perdoar é o exercício da misericórdia e do amor de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos exercer todos os dias em nossa vida. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que nós não tenhamos feito nada, que ofendeu ou que falou que não deveria. Mas mesmo assim, eu te peço, em nome de Jesus, faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão de tudo que você passou, de tudo que você viveu. Porque talvez a pessoa, às vezes as pessoas vivem uma amargura de algo que o pai falou há muito tempo atrás. Algo que uma tia ou um tio falou e aquilo te chateou. Hoje você é crente, mas vira e mexe você está lembrando disso. Vira e mexe você está sendo subjugado pelo inimigo, porque está falando, lembra disso, ele falou isso. Todas as vezes que você vê a foto daquela pessoa, ou de um amigo, ou quem quer que seja, eu não sei, quem quer que seja, mas você sabe. E aí você vê a foto ali no Facebook, eu não vou dar like não, porque uma vez aconteceu isso, eu não gosto muito desse, eu não gosto muito daquele. O benefício do perdão é seu. O benefício de perdoar é seu. O benefício de receber perdão é seu. Vou falar nisso, o último versículo que me veio à mente aqui. O benefício de fazer o bem para o próximo é seu. Jesus morreu por amor a mim e você. Romanos 12, 18. Vamos ver. Romanos 12, 18. Diz assim: se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível for. Se aquela pessoa que te magoou, que te chateou, se possível for, para benefício seu e para que você possa experimentar o melhor de Jesus a cada dia, peça perdão. Peça perdão, libere perdão e, acima de tudo, receba-se perdão. Ou seja, perdoe você mesmo. Porque as nossas dificuldades, às vezes as nossas frustrações da vida, também precisamos pedir perdão. Também precisamos falar, Senhor, eu fui frustrado no casamento, no meu relacionamento, e eu quero pedir perdão, eu quero liberar perdão, eu quero ser perdoado, eu quero uma vida melhor, eu quero receber essa palavra aqui, que a palavra de Deus trouxe, que a palavra de Deus fala, eu quero sentir, Senhor, essa paz de espírito que o irmão Marco falou, eu quero sentir, Senhor, esse perdão que alivia o peso, eu quero dar perdão, Senhor, porque aquela pessoa, muitas vezes, agora não tenho condição de falar, mas se você tiver condição de procurar essa pessoa, fale com ela. Agora, o período de quarentena, nós estamos todos com saudade de abraçar um ao outro, mas quantas vezes podemos assim dizer, a pessoa não ia na igreja, porque é o irmão que vai fazer, porque é o fulano que está fazendo, porque é o Beltrano, não vou, e agora você sente saudade, mesmo daquela pessoa que às vezes não tinha tanta afinidade, está sentindo saudade. Então Deus faz as coisas no momento certo, no momento propício. Então, se hoje você está ouvindo essa palavra e você precisa pedir perdão, liberar perdão ou dar-se perdão a si mesmo, faça. Não perca a oportunidade, porque Jesus está de braços abertos esperando para que você faça, para que Ele continue agindo na sua vida, não que Ele não tenha feito, mas para que Ele continue agindo na sua vida, transformando, renovando, restaurando o casamento, lares, dando uma vida nova, dando esperança nova, porque Ele é Deus e Ele pode. O impossível existe para mim e para você, mas para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe, que Deus transforme a sua vida e que faça de você melhor a cada dia. Que faça você um perdoador, que faça você escolher as melhores opções, tanto no perdoar, como no amar, como abrir as mãos para ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa ser perdoado, aconselhar aquele que necessita de uma palavra amiga, aconselhar aquele que está caminhando em direções contrárias. Quando a palavra fala repreender, não é chegar e repreender não, irmãos, é chegar e conversar, aconselhar com amor,
Porque quem ama chama atenção, quem ama abraça, quem ama aconselha. A melhor amizade, os amigos verdadeiros são aqueles que chamam a sua atenção, que convidam você para conversar, que te abraça, que te ajuda, que está junto contigo nos momentos difíceis. E acima de tudo, aquele que também que te procura, que te perdoa, é porque também te ama, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho. Graças te damos, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. E queremos, ó Deus, experimentar tudo aquilo que a sua palavra diz em termos de perdão, de amar o próximo, de renovação, de restauro espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu não avisei, Senhor, eu não pedi assim, Senhor, para que os irmãos colocassem o nome ali em termos de oração. Mas o Senhor sabe, Senhor, que o Senhor esteja agindo na vida das pessoas, que o Senhor esteja transformando a vida das pessoas, que cada um, Senhor, que está neste momento orando também juntamente comigo, possa estar ali, Senhor, intencionando, Senhor, em oração a vida dos seus familiares, dos seus entes, aqueles que eles gostariam de receber a oração. E a Ti te peço em especial, Senhor, pela vida da Kátia, Senhor, pela vida da filha da irmã Isabel, que o Senhor esteja ali visitando ela, colocando as suas mãos de misericórdia sobre a vida dela, livrando ela ali, Senhor. Eu sei que o livramento já foi lhe dado, mas que o Senhor esteja restaurando a saúde. E tantos outros, ó Deus, pelo mundo afora, na qual os teus servos aqui estão intencionando em oração, que o Senhor venha visitar, renovar, restaurar, trazer de volta, Senhor, cura toda a mágoa, traz renovo, Senhor, espiritual. E se porventura, Senhor, tiver algum deles, ó Pai, que precisam, Senhor, estar pedindo perdão, liberando perdão, que o Senhor assim o faça, venha constrangê-lo para que assim eles possam experimentar o melhor de Ti. E em nome de Jesus, ó Pai, te peço que o Senhor venha abençoar cada alma, cada vida, cada lar onde essa live estiver sendo transmitida, que o Senhor os abençoe e que eles possam viver em harmonia contigo e, acima de tudo, em harmonia com eles mesmos, Senhor, perdoando e sendo perdoado, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, querido. Amanhã teremos uma live de novo com o pastor Parecido, e depois com o nosso querido reverendo irmão Darcy, lá em Tedford, e depois no domingo o pastor Pierre vai estar também fazendo aí a live, tá? Que Deus abençoe, não deixe de acompanhar, acompanhe, tem sido bênção e cremos que vai ser bênção cada vez mais, né, na vida de cada um. Eu agradeço a Deus, o melhor presente que Deus poderia ter me dado é ministrar no dia do meu aniversário. Então, obrigado aos irmãos pelas felicitações, que Deus abençoe também e que possa nos dar a graça todo dia, porque nós precisamos da paz e da graça do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre todos os nossos familiares, e que a paz de Deus reine em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Muito obrigado por ter ficado todo esse tempo aí comigo aí. Desculpa por ter falado bastante, mas eu sou assim mesmo, tá bom? Que Deus abençoe e espero que tenha sido bênção para a sua vida. E deixa um comentário aí, se quiser contar algum testemunho, faça-se à vontade, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.